E eu quero ler com os irmãos os 19 versículos deste capítulo, o capítulo de número 17. E após a leitura, por gentileza, permaneça com a sua Bíblia aberta. É um culto de ensino. Tudo o que for produzido aqui hoje à noite será por meio da palavra de Deus. O Espírito do Senhor certamente conduzirá a palavra ao seu coração. Segundo livro de Crônicas, em seu capítulo, o capítulo de número 17, os que encontraram, digam amém. Diz assim o texto da palavra de Deus, Escritura Sagrada. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Antes, buscou ao Deus de seu pai. Andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Beail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, também foram com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. Verso 9. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e visitaram a todas as cidades de Judá, fazendo o quê? Ensinando o povo. Verso 10. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra, e valentes em Jerusalém. E este é o número deles segundo as suas casas paternas. Em Judá eram chefes dos milhares, o chefe Adiná, com 300.000 homens valentes, e depois dele, o chefe Joanã, com 280.000, e depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor, com 200.000 homens valentes,
E de Benjamim, Eliada, homem valente, com 200.000 armados de arco e de escudo. E depois dele, Josabade, com 180.000, armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes, por todo o Judá. Quem, pois, diz amém? Queridos, que Deus, por sua graça, nos auxilie na exposição de sua palavra. Amados, este texto veio ao meu coração para meditarmos hoje à noite na palavra de Deus. Eu estava preocupado com aquilo que iria comunicar aos irmãos aqui hoje à noite, e o Espírito Santo me levou a este texto, a este período histórico de Israel, um período em que a nação de Israel, e aqui especificamente o reino de Judá, estava passando por transições. O versículo que nós lemos mostra um momento, e porque do tempo aqui, eu vou não me estender muito numa parte introdutória. Neste momento, o reino em Israel já está dividido entre reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel, tendo a capital Samaria, constituída como capital do reino do norte, e o reino do sul, com o nome de Judá, tendo capital Jerusalém. E há transição tanto de reis no reino do norte, como há transições também, uma transição com os reis do reino do sul. E o texto que nós acabamos de ler, ele mostra já uma transição no reino do sul. Quem assume este reino após a sua divisão é o filho de Salomão, por nome Roboão. Este passa, vem então o seu filho, que reina também sobre Judá, e você consegue ver isso a partir do capítulo de número 13. Vem Abias, depois vem seu filho Asa, e após o rei Asa, quem vem é o filho por nome Josafá. O capítulo de número 17 vai mostrar como iniciou este reinado de Josafá no reino do sul, no reino de Judá. E eu acho interessante a forma como o rei Josafá, ele assume este reinado. As suas ações, elas são, para mim, basilares, e sem dúvida alguma que se nós tomarmos hoje como princípios aquilo que Josafá fez, nós certamente alcançaremos os mesmos resultados que Josafá, ele alcançou. Então, por favor, redobre a sua atenção, permaneça com a sua Bíblia aberta e verifique comigo, anote aquilo que vou pontuar da chegada de Josafá ao trono e tudo que Josafá fez já de início. Ou seja, Josafá não assumiu e perdeu tempo e deixou o tempo passar, não. Desde logo, desde quando ele assumiu, ele já começou uma empreitada. Ele já começou a fazer ações, e estas ações surtiram muitos efeitos. Então verifique, por favor, o capítulo 17 vai nos mostrar que ele primeiramente fortifica as cidades de Judá, já que seu pai Asa, enquanto esteve com o Senhor, ele também prosperou, Deus o abençoou. A história de Asa é uma história que poderíamos tomar aqui algum culto de ensino para podermos aprofundar o nosso conhecimento sobre as ações do rei Asa.
Mas hoje eu não quero aqui tomar muito tempo com essas ações, mas apenas te mostrar algo dentro do período do pai de Josafá, que está no capítulo 15, como um contexto, aquilo que eu quero aqui demonstrar aos irmãos, pois o cenário em Judá era este. Veja, por favor, o versículo de número 3. Diz o texto: Israel esteve por muitos dias. Quem está acompanhando, diga amém. Israel esteve por muitos dias, e aí ele vai listar três coisas muito importantes. Primeiro, sem o verdadeiro Deus. Você tem ideia o que é isso? Você consegue pensar o que é isso? O povo de Israel viver muitos dias sem Deus. Consegue imaginar? Quanto tempo você sobreviveria sem Deus? Para pensar. Quanto tempo? E agora o texto sagrado ele diz: esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. O que é pior, eles não estavam somente sem Deus. Eles haviam constituídos outros deuses, deuses falsos. Então, por muitos dias sem o verdadeiro Deus, mas também sem sacerdote que o ensinasse. Então não tinha o verdadeiro Deus e também não tinha sacerdote para ensinar. Então, faltava Deus, faltava ensino. Vai pegando aí. Faltava Deus, faltava ensino, e veja o que mais faltava: que ensinasse, e sem lei, faltava a palavra. Agora, querido, um povo que está sem Deus, sem sacerdote e sem palavra, o que é que pode resultar de uma situação assim? E é por isso que quando Josafá, então pega este versículo, anote e coloque aí como chave hermenêutica para a mensagem de hoje. Porque quando Josafá, ele assume, ele vem para resolver essa questão. E qual é a questão que ele tem que resolver? Primeiro, ele tem que fazer o povo voltar a Deus. Voltar a buscar a Deus. Se preocupar com a sua relação com Deus Todo-Poderoso. Segundo, ele vai precisar constituir ensinadores. Levantar pessoas para pregar a palavra, para ensinar a palavra. E terceiro, ele terá que trazer uma valorização à lei de Deus, ao texto sagrado. E se você observar, no primeiro ano de Josafá, o que ele faz? Ele vai se fortificar em Deus, porque o que ele teria que fazer não era fácil, e era para todo o Judá. Então ele passa a buscar ao Senhor, a ter uma vida de retidão, a andar exatamente como andou Davi. E aí o que o Senhor faz? O Senhor começa a abençoar primeiro a Josafá. O povo de Judá, vendo a sua condição de alguém que está de fato com integridade buscando a Deus, começou a presenteá-lo, começou a abençoá-lo, de maneira que ele se enriqueceu de glória em abundância. Mas, se você observar, no terceiro ano de seu reinado, ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar. E este é o papel de cada um de nós, daqueles que Deus chamou, que Deus vocacionou, que Deus levantou. Deus nos trouxe, querido, e nos colocou exatamente no centro de sua vontade, para que aquilo que precisa ser ajustado, comece a ser ajustado. Aquilo que está fora do lugar, comece a entrar no seu devido lugar. Nós, queridos, precisamos entender o chamado de Deus para que coloquemos em ordem aquilo que não está em ordem. Bendito seja o nome do Senhor, se é
que nós desejamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Você se lembra quando Paulo envia Tito a Creta? Ele diz, eu te pus aí para colocar em ordem aquilo que falta ser colocado, aquilo que falta ser ajustado. Então cabe a nós. E aí, querido, perdoe-me, por favor, o que eu vou lhe dizer. E aí não tem muito aquela questão, mas por que que o líder está fazendo isto? Por que que ele está corrigindo aquilo? É simplesmente pelo fato de prerrogativa. Deus nos escolheu e nos colocou aqui. E a prerrogativa de ajustar, corrigir, disciplinar é nossa. Mas não é para mal, é para bem. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero mostrar a vocês o que Josafá faz e qual o resultado daquilo que ele faz. Então observe, por favor, com a sua Bíblia aberta, no 3º ano, verso 7, do seu reinado, enviou ele os seus príncipes. Então ele começa com a liderança. Ele prepara a liderança, porque essa liderança faria toda a diferença. E é claro, o exemplo deve começar aqui de cima do altar. Somos nós que precisamos colocar a nossa vida no altar, tapar toda a brecha, entrar e buscar ao Senhor com oração, com jejum, ler a palavra de Deus, porque a partir daqui nós vamos começar também a fazer algo para o Senhor, a partir da igreja, e então da igreja lá para fora, e muitos verão a glória de Deus manifestada através de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então o que é que Josafá faz? Ele prepara a sua liderança e ele faz algo extraordinário. Ele não só prepara a liderança, mas ele tem a capacidade de mobilizar a liderança. Eu olho para essa liderança, não tem ninguém sentado em cima de púlpito. Eu olho para essa liderança de Josafá e não tem ninguém parado, não tem ninguém encostado. Não, esta liderança aqui é uma liderança que recebe a ordem de Josafá, que diz assim, chegou a hora de nós entrarmos em cada uma das cidades de Judá e cumprirmos com o nosso ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Esta semana nós tivemos a consagração em nosso ministério de diáconos, e isso acrescentou centenas de varões ao diaconato da igreja. Tivemos também centenas de outros levados para estarem no presbiterato da igreja, servirem a Deus como presbíteros. Mas eu, querido, tenho visto muitas vezes que quando alguém é cooperador, ele está atuando, e porque está atuando, ele é levado ao diaconato. Aí ele trabalha, faz tudo o que precisar na igreja, o pastor pede, ele obedece, fala com ele para agir, ele age, para fazer, ele faz. Aí, porque faz, porque trabalha, ele então é levado ao presbitério. E aí, querido, é uma fase que, se o obreiro ele não tiver cuidado, ele se assenta na tribuna e a partir daí ele deixa de fazer tudo aquilo que ele fazia antes. E eu olho para isso com tristeza. E quando falo sobre isso, eu sempre tenho comigo, eu sou um cooperador da obra do Senhor. E se alguém duvidar, eu mostro minha credencial, tenho guardada a credencial de cooperador. Sou cooperador, olha que lindo. Eu sou um diácono da igreja. E se alguém duvidar, tem lá, na época eu usava bigode. Tem lá minha credencial de diácono, eu mostro, sou diácono da igreja. Glorifico a Deus porque não pulei nenhuma dessas funções. Fui consagrado ao presbiterato, como presbítero para servir a igreja. Tenho lá minha credencial, sou um presbítero da igreja. E se alguém duvidar, eu mostro minha credencial. Aí fui levado como evangelista da igreja ministro, tem lá a minha credencial. Cheguei a pastor,
tem lá a minha credencial. Eu sou pastor, mas também sou evangelista. Eu sou evangelista, mas também sou presbítero. Eu sou presbítero, mas também sou diácono. Eu sou diácono, mas eu também sou cooperador. E isso significa dizer que se precisar pegar um copo de água que está no chão da igreja, eu tenho por obrigação fazer. Não, o senhor é o pastor. Sou não. Eu sou cooperador. Aliás, antes disso, eu sou servo. Cuidado, meu irmão. A posição que Deus te deu não foi para barrar a tua atuação, o teu serviço na casa do Senhor. Então, por favor, comece a entender que Deus te chamou para que você realize uma grande obra diante dos seus servos aqui na terra. Alguém que pode glorificar o santo nome de Jesus. Observe esta liderança. O que é que acontece aí? Ele vai nomear esta liderança, os príncipes. E ele não leva para esse trabalho, não levanta para esse trabalho só os príncipes, mas também está aí os levitas. Olha que coisa boa. Eu achei que eu só tinha que sentar atrás do teclado para tocar. Eu achei que eu só tinha que sentar na bateria e bater. Nós precisamos ter uma visão de reino. Estamos no reino e o reino está em movimento. E se o reino está em movimento, ninguém pode estar parado. Glória a Deus. Entre em movimento. Aleluia. Permita o Espírito de Deus te movimentar. Eu não sei se você chegou à casa do Senhor hoje dizendo, pastor, mas eu estou tão cansado. Eu estou tão exaurido. Eu estou tão sem força, então receba a força aqui nesta noite. Ah, mas eu já estou fazendo tantas coisas, vai fazer mais. Mas pastor, olha, eu já faço isso, faço aquilo, que bom. Tem muito mais para você fazer, para você realizar. Não pare, o reino está em movimento e a igreja do Senhor precisa também estar em movimento. Quem quer nesta noite... Oh, aleluia, levantar uma de suas mãos aos céus e dizer a Deus, Senhor, movimenta a minha vida, o meu ministério. Eu não quero estar parado em tua obra, eu quero realizar algo para ti. Oh, glória a Deus. Está sentindo a presença dele? Oramandarabia sor, guederra, nariga, súbia. Veja o que está acontecendo no reino de Josafá. Ele levanta os levitas. E o propósito é, vocês vão ensinar, verso 7, para ensinarem nas cidades de Judá. Irmão, olha que interessante isto. Não foi o povo que veio a Jerusalém, embora isto acontecia. Eles iam para Jerusalém. O que nós estamos vendo no Antigo Testamento é um protótipo do que está posto para a igreja. O id. O id. O que está acontecendo com Josafá aqui é, ele está em Jerusalém, onde é a cidade, a capital do seu reino, mas está dizendo, nós não podemos ficar dentro de 4 paredes. Nós não podemos esperar que as pessoas venham a Jerusalém, embora haja mandamento para isto, embora Jerusalém era o centro religioso, mas ele está dizendo, não, nós vamos lá. E nós vamos lá como? Nós vamos lá ensinando a palavra de Deus. Os príncipes vão ensinar, os levitas também irão. E olha o texto do verso 9, e ensinaram em Judá, levando consigo o quê? O livro da lei. Quer ver? Eu vou fazer ao contrário para não expor. Para não expor. Quem trouxe o livro da lei para a igreja hoje? Levante. Levante. Eu vou fazer isso só para não expor, porque se eu fizesse o contrário... E hoje é culto do quê?
E como é que a gente vem para o culto de ensino sem o livro da lei? A gente quer ser ensinado em quê? Ah, pastor, não, senhor, basta o pastor ter a Bíblia. Não, pastor, eu acredito que tudo que o senhor está falando está no texto sagrado. Só que está faltando, querido, você ler o texto sagrado e ser um bereano. Era Paulo pregando, mas os irmãos de Bereia ia no texto e dizia, peraí, deixa eu conferir. Eu quero saber se o que está sendo emitido do altar está na palavra de Deus. Confira, mantenha a sua atenção no texto, verifique, porque a partir do texto, Deus vai começando a te alimentar. É a palavra que alimenta, é a palavra que gera. Oh, glória a Deus! Aqui, até os músicos levavam o livro da lei. Glória a Deus. Eu não vou expor os nossos músicos aqui, não. Meus irmãos, precisamos voltar a valorizar a Sagrada Escritura. Não perca a palavra. Não deixe a palavra em casa. Não, traga o livro. E quando você estiver no culto, Bíblia aberta. Como eu estou vendo vários irmãos, anotando, meditando. Josafá está aqui dando um choque. Dizendo, nós vamos abalar Judá. Judá não será a mesma. Nós vamos provocar um movimento pela palavra. Nós vamos chacoalhar o reino. Como, Josafá? Vocês vão se levantar de onde estão. Vão pegar o livro da lei, colocar na mão. E vocês irão, de forma itinerante, em cidade por cidade. E vocês, a quem Deus deu a santa vocação, vocês que receberam de Deus, vocês irão ensinar o povo. Choramandarai, astúpia. Aleluia, glória a Deus. É muito comum em nossa caminhada ministerial nós orarmos a Deus e pedirmos a Deus dons ministeriais, espirituais. Mas vez por outra alguém que passou anos pedindo um dom e Deus deu, quando ele recebe, ele enterra o dom. Ele sepulta o dom. Ele cava um buraco e coloca o dom, o talento lá dentro. E hoje o Senhor nos traz aqui para dizer a cada um de nós, está na hora de usar a ferramenta que eu lhe dei. Oh, glória a Deus, está na hora de usar aquilo que tu me pediu e eu lhe entreguei. Porque muitos outros desejariam receber o que você recebeu, mas eu, Senhor, entreguei a você. Então se levante, pare de achar obstáculos, pare de pôr desculpas. Chegou a hora de nós movimentarmos. É claro, não estamos no reino de Judá, mas estamos no setor 34, setor de Pinheiros, e Deus quer levantar a cada um de nós e nos levar em todas estas micro-regiões aqui de Pinheiros para ensinarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela provoca reações. Por isso o escritor aos Hebreus capítulo 4 verso 12 ele diz que esta palavra ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante, oh glória, do que qualquer espada aguda de 2 fios, que penetra na divisão, oh glória a Deus, da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Glória a Deus. Olha que movimento extraordinário Josafá está fazendo em seu reino. Ensinaram
em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e visitaram quantas cidades? Quantas cidades? Faltou alguma? É o reino todo, irmão. Enquanto a obra não terminar, a gente não para. Eu pergunto, a nossa região já foi toda ela evangelizada? Temos igrejas em todas as nossas regiões? E estamos fazendo o quê? Parados. Acomodados. O Espírito do Senhor vai provocar um incômodo. Pastor, o Espírito do Senhor provocará um incômodo? Você já viu Jeová provocar incômodo? Você lembra onde é que Jonas estava assombreado? O que é que Jeová fez? Tirou a sombra, filho. E tem crente, irmão, que está assombreado. Estendeu a rede, pegou o suquinho de maracujá com canudinho para facilitar, rede balançando, e é capaz de cantar: eu quero trabalhar para meu Senhor. Aí o Senhor vai e fere a árvore, provoca incômodo. E ele então, Senhor, a sombra. Que sombra, filho? Olha a obra aí. Você está se incomodando com aquilo que não é para se incomodar. E eu quero salvar essa gente que está aí. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto, querido, uma palavra profética aqui. Você chegou aqui se arrastando, mas o Senhor vai mudar essa história. E eu estava aqui pontuando os resultados do ensino. Como é bom valorizarmos o ensino da palavra de Deus. A gente fala de culto de ensino e tem crente que foge de culto ou do culto do ensino. Tem crente, irmão, que ele só vem no culto de domingo e cultua muito mal. E aí a gente vai vendo isso vai trazendo um incômodo na gente. Porque crente com substância é crente que vem para a escola bíblica dominical, é crente que estuda a palavra do Senhor, é crente que vem para o ensino da palavra de Deus. Mas eu quero te mostrar o que é que resultou essa ação de Josafá. Olha para o texto, por favor. Verso 9. Levaram o livro da lei e visitaram a todas as cidades ensinando o povo. Imagina, cidade por cidade, fazendo o quê? Ensinando. O quê? O livro da lei. A quem? Ao povo. E quando isso começou a acontecer, nós temos aqui, pelo menos, 3 importantes resultados, oriundos do ensino das Escrituras Sagradas. 3 importantes resultados para aqueles que, de fato, se preocupam com o ensino das Escrituras. Vamos observar? O primeiro está aí. Primeiro resultado. O que é que aconteceu? E veio o temor. Quando você prega a palavra, quando você ensina a palavra provoca em quem ouve o temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Estamos vivendo dias, queridos, que não se vê mais o temor a Deus. Há pessoas falando coisas que chega a nos estremecer, tratando Deus como se fosse a coisa criada ou pior que ela. Nós estamos servindo ao Todo-Poderoso Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Deus Altíssimo, o El Elyon. Nós estamos servindo aquele que não há ninguém igual a Ele. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Ele é Deus terrível.
Ele é um fogo consumidor. E precisamos temer ao Senhor. Alguém poderá dizer: o senhor é muito fundamentalista. Não, Senhor. Eu só conservo a palavra que eu aprendi. Precisamos lembrar que quando nós nos aproximamos de Deus, deve haver uma separação com o mundo. Você se lembra quando Moisés se aproximou do Senhor? Ia se aproximando e era só ali a manifestação de Deus. Na sarça, a voz saiu da sarça dizendo: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o terreno, o território que você está a pisar é santo. Oh, glória a Deus. Você está na casa de Deus. Quantos acreditam que aqui é a casa de Deus? De quem é a casa? De quem é a casa? Onde você veio hoje? E como é que você está se comportando na casa de Deus? Você está se comportando aqui como você se comporta na tua casa? Como você se comporta na casa dos outros? Como você se comporta na casa do seu pai? Esta é a casa de Deus. Jesus, quando ele vê o comportamento no templo, ele diz: esta é a casa de Deus, a casa de oração. E vocês têm feito ela covil de ladrões e salteadores. E ele corrigiu o comportamento. Cuidado ao entrar na casa do Senhor. Tem crente que entra na casa do Senhor chupando chiclete. E não vai tirar agora e colar debaixo da cadeira, não. Porque isso também acontece. Chega papeando, conversando, falando alto com os irmãos, orando. Você chegou na casa de Deus. E aqui requer ordem, santidade, separação. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ainda dá para dar glória? Você chegou hoje aqui, porque hoje foi o dia que nós limpamos a igreja. Toda quarta-feira fazemos a faxina da igreja. Está limpa a igreja? Olha aí. Está limpa? Não. Vamos ver como ela estará quando a gente sair daqui. Porque tem alguém que diz: não, vai ter alguém para limpar. É mesmo. Aí pega um copo d'água, bebe e deixa aí. Quando não chupa bala, chiclete, joga o papel no chão. Estou falando algo que não aconteça? E onde é que nós estamos? De quem é a casa? E como é que estamos nos comportando? Quando você ensina a igreja, a primeira coisa que acontece é vir sobre ela o temor. Este é o primeiro resultado que se espera. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor traga temor aos nossos corações. Não, eu vou ministrar isto porque eu sinto aqui na minha alma que está na hora de você começar a pensar bem e como está a sua vida com Deus, a nossa vida com o Senhor, que Ele produza hoje à noite temor no coração de cada um de nós. Oh, glória a Deus. Não há tempo aqui para eu ir me aprofundando, mas quero trazer a vocês a segunda coisa que acontece pelo ensino da palavra. Primeiro, o texto diz: e veio o temor sobre todos, e olha que interessante, sobre todo o Judá, é o que está aí? Vê aí. Sobre todas as terra. No meu também diz: todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá. Então anota aí, quando você é ensinado, o ensino produz temor, e com o temor, Jeová faz cessar as guerras. Eu vou repetir. Quando você é ensinado pela palavra de Deus, é gerado temor. E quando você tem temor, o Senhor faz cessar as guerras. Diz o texto: e não guerrearam
contra Josafá. Ele pega um reino em guerra, mas como ele está aplicado a ensinar a palavra de Deus, o que é que Jeová faz? O Senhor faz cessar as guerras. Ninguém vai pelejar mais contra ti. Por quê? Porque eu estou comendo a palavra, eu estou sendo ensinado pela palavra, eu estou valorizando a palavra, eu estou sedento pela palavra. É culto de ensino. Pega a tua palavra assim, pega a Bíblia, pega a palavra de Deus, a sua Bíblia, pega ela assim, olha para ela e diz: hoje eu estou me alimentando dessa sagrada Escritura. Eu valorizo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu anelo pela palavra de Deus. Se alguém pode valorizar a palavra de Deus aqui nesta noite, ou glorifique ao Senhor. Não vou pedir para você levantar a tua mão, mas vou pedir para você mais uma vez levantar a tua Bíblia. E se você tiver força no braço para levantar ela e tiver fôlego para glorificar, glorifique a Deus e diga: Senhor, eu te louvo porque esta palavra que ilumina os meus passos, esta palavra que alimenta a minha alma, esta palavra que me guia, esta palavra que me corrige, esta palavra que me edifica. Glória a Deus. Aleluia. Dá para bem dizer a ele aí, olha que coisa gostosa. É o temor do Senhor. E hoje eu profetizo que Deus vai fazer cessar toda a guerra na tua vida, na tua família, no meio dos teus. Então te prepare. Você vai sair daqui movimentado pela palavra de Deus. Vai ser gerado temor. E aquela guerra lá na tua casa, no teu emprego, lá no trabalho, Deus vai cessar ela e vai chegar a paz, a quietude. Aquietai e saber que eu sou Deus, serei exaltado, diz o Senhor. Receba esta palavra com alegria em sua alma. Glória a Deus, eu estou sentindo o que a palavra já está produzindo em mim aqui. Será que ela produz em você aí também? Será que ela produz nesse altar, aqui nos meus companheiros? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Seja louvado o Deus da palavra nesta noite. Seja engrandecido o Senhor Deus. Sacamando ei de fácia. Agora isso aqui é lindo. Qual foi a ação de Josafá? Despertou a liderança para ensinar, só isto. Só foi isto. Ele despertou a liderança para ensinar. E eles foram e ensinaram. E quando ensina, o povo aprende. O temor vem, a guerra cessa. E olha o que está no texto. Aí Deus vai presentear o povo. Vai chegar presentes a Josafá. De quem? Não, de quem? Não, não é possível, não. Os filisteus, principal inimigo do povo de Judá, até porque de Jerusalém? Não, não é possível, não. Os filisteus. Glória a Deus. Você está preparado para isso aqui? Deixa eu falar aos dirigentes aqui. Irmão, você só precisa ensinar a palavra de Deus lá. Fazer o povo aprender a palavra. O temor vai chegar. A guerra vai cessar. E até os inimigos virão presentear. Eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo. De chegar donativos de ímpios, de pessoas que não são da nossa fé, que viram eu construindo ou fazendo uma obra na igreja, disse: o que o senhor está fazendo aí, pastor, do bairro? Eu vou lhe abençoar. Durante todo o meu período em Cajamar, teve um vizinho,
ia citar o nome dele, não vou citar o nome dele aqui, um vizinho da igreja, que não é evangélico, que todos os meses, de maneira ininterrupta, durante toda a pandemia, ele deu uma quantia muito generosa, era um empresário, porque ele viu que no meio da pandemia eu estava reformando o templo. Sabe o que é isso? É Deus levantando os filisteus. Mas peraí, mas o que é que está acontecendo, Josafá? Não estou fazendo nada, só estou ensinando. Estou pregando. Você quer resolver de que maneira os problemas lá, irmão? De que maneira? Ensina a palavra. Ah, mas estão se levantando contra mim, continua pregando. Mas estão falando mal de mim, continua pregando. Estão dizendo que não vai acontecer, continua pregando. Não vai ter recurso, continua pregando. Vá pregando, mas está batendo, pastor, está doendo, prega mais, está jogando pedra, pastor, prega, continua pregando, não pare de abrir a tua boca e ensinar, deixa que Deus vai tratar, deixa que Deus vai trabalhar, o temor vai chegar lá também, a guerra vai cessar e Deus vai levantar inimigo para lhe presentear. Tem coisa boa chegando. Tem presente chegando. Quem é que Deus vai usar? Não sei, mas Ele usa até filisteu. Até filisteu Ele usa. Eu estou me lembrando aqui de um testemunho, ouvi por boca de muitas pessoas. Creio que é possível até eu contar e alguém já ter ouvido esse testemunho. Diz que havia uma creche, crianças que eram ali ensinadas por algumas senhoras cristãs, estavam passando um período de muita necessidade, e aí aquela senhora colocou as crianças para orar, porque era café da manhã e não tinha o pão, não tinha nada para comer. Elas acordaram cedo e começaram, e a senhora estava ensinando, ela dizendo assim, peça para Deus, em voz alta, mandar o pão para o nosso café da manhã. E as criancinhas ensinadas começaram a clamar, Senhor, manda pão para o café da manhã, quero comer pão. Do lado da creche tinha um macumbeiro, que ouviu o clamor das crianças, diz, olha só, ensinando as crianças a agirem de uma forma tão estranha. Quando é que Deus vai mandar pão para essas crianças? Mas nunca. Vai frustrar essas crianças. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá na padaria, vou comprar pão, o macumbeiro, e vou colocar no portão e vou sair de fininho. E vou ficar vendo o que é, como vai ser a reação delas. Ele foi lá na padaria, encheu os sacos de pão, de pães, veio, colocou no portão, apertou a campainha, voltou para casa e ficou escondido, só vendo. E as crianças estão lá, Senhor, manda pão, Senhor, manda pão, Senhor. Aí toca a campainha, sai lá a senhora. Crianças, vem cá, vem ver, vem ver. Olha o que Jeová mandou. Recolheram os sacos, recolheram os pães, se alegraram. Daqui a pouco, comeram. Vai lá o macumbeiro, diz, agora eu vou acabar com a festa. Tocou a campainha. Senhora, pois não, vizinho. Chegou aí uns pães, uns sacos. Chegou, a gente estava orando, então não foi Deus. Fui eu que comprei. Para de ensinar mentira para essas crianças. E as crianças tudo lá ouvindo e a senhora olhando. Foi o Senhor. Eu não acredito. O Senhor comprou todo esse monte de pães? Sim. Meu Deus é maravilhoso. Como assim? É que quando meu Deus quer, Ele usa até um macumbeiro para suprir as nossas vidas de pães. Você consegue dar glória a Deus? Deus movimenta, Deus mexe. Não dá, querido, para frustrar a minha fé e a tua fé.
Aquela senhora glorificou a Deus muito mais, porque Deus usou até um macumbeiro vizinho, que queria tirar onda, mas não sabia que estava sendo usado como instrumento de Deus, para suprir a necessidade daquelas crianças. Então te prepare, tem filisteu que vai trazer presente para ajudar, e está chegando, virá de onde você menos espera, mas se alimente da palavra de Deus. Você acredita que Deus pode trazer de onde você menos espera? Oh glória, aleluia. Veio temor, cessou as guerras, e houve prosperidade. Olha o texto. E alguns dentre os filisteus traziam presente a Josafá com dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Olha, se tivesse um nordestino aqui, tinha dado um glória a Deus. É que não tem, né? Mas até o bode veio. Tem crente aqui que gosta de bode? Hã? Tem nordestino aqui em Pinheiros? Pinheiros é eletizado, né? Tem nordestino? Cadê os nordestinos? Levante a mão. Cadê os nordestinos? Aleluia. Até o bode veio. E foi chegando em Judá os presentes. Foi chegando. Oh, glória a Deus, foi chegando. Então, resultado com o ensino da palavra. Só ensino. Ensine. Temor. Paz. Irá cessar a guerra. Prosperidade. Mas o versículo 12 começa aí mostrando uma outra reação. Qual é? Cresceu, edificou fortalezas, cidades de munições em Judá. Ou seja, com o ensino da palavra, há crescimento. Estou na 10ª igreja que eu pastoreio. E alguém poderia me perguntar, pastor, o que é que a gente faz para fazer crescer a igreja? Para fazer multiplicar os membros? Eu só sei um caminho, irmão. Pregar a palavra. É oração e palavra. A receita foi deixada pelos apóstolos. Vamos preparar outras pessoas para servirem as mesas. É muito importante. Servir as viúvas é muito importante. Mas tem mais gente para fazer isso. Nós, os apóstolos, nós ficaremos dedicados à oração e à pregação da palavra. Aleluia, glória a Deus. Dedicados à oração e à pregação da palavra. E é por isso que ia crescendo o número de almas salvas. Ia se multiplicando. Não tem lugar difícil, irmão, se você ora e se você prega a palavra do Senhor. Ah, mas está esvaziando. Está esvaziando porque não tem alimento. Se tiver pasto, a ovelha não sai. Ela não vai procurar comida em outro lugar. Se tem pasto verdejante, se tem águas tranquilas, ela fica ali e ainda tira um cochilo. Glória a Deus. Então pregue a palavra do Senhor. Ensine a palavra do Senhor. Deus, Ele tem temor para nós aqui em Pinheiros. Ele está produzindo temor. Eu profetizo, não haverá guerras. Se alegre, não haverá guerras. O Senhor está fazendo cessar toda guerra. Eu vou profetizar em alto e bom som. O Senhor está fazendo cessar toda guerra. Eu vou ler com você. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. O ajudador está aqui. Deus a ajudará. Desde o romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele
levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai, o quê? As obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Verso 9, toda a igreja. Ele faz cessar as... Quem é que faz cessar guerra? Quem é que faz cessar guerra? Onde? Onde? Até o fim da terra. É lá do outro lado. É aqui em Pinheiros. É em casa. É na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. A palavra produz isto. Eu não sei como você deixou o teu lar. Eu não sei como você deixou lá a tua família. Eu não sei como será o teu dia de amanhã no seu emprego. Mas olha a palavra que você recebe aqui hoje à noite. Por este ensino da palavra de Deus, Ele fará cessar toda a guerra. Eu declaro e profetizo o tempo de paz. Coloque a tua mão direita sobre o ombro de alguém e diga para ele: receba a paz neste momento, multiplique isto. Esse é papel da igreja, querido. A gente comunica a paz aos irmãos. Talvez você chegou e não comunicou paz ao teu irmão, mas Deus te colocou aí do lado dele, do lado dela, para você comunicar, compartilhar, partilhar a paz do Senhor. Chega de guerra, agora é paz. Receba a paz, receba a paz, receba a paz em nome do Senhor Jesus. Deus tem exaltação para crente aqui. Hoje à noite se coloca de pé, adorando ao Senhor. Deus tem exaltação para crente aqui hoje à noite. Olha o que o Senhor fez a Josafá: engrandeceu ele, exaltou ele. Deus está exaltando alguém aqui hoje à noite. Deus está fazendo você crescer aqui hoje à noite. Tem crescimento para a regional de número 2, tem crescimento para os dirigentes, para a liderança, tem crescimento para o setor 34, tem crescimento para o ministério do Belém. Quem levanta a mão e confirma esta palavra glorificando a Deus.